O espírito de profecia diz: em nosso próprio país há muito a ser feito, existem muitas cidades para serem exploradas e apreciadas. Os evangelistas devem encontrar o seu caminho para todos os lugares onde as mentes dos homens estão agitadas com a questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. Testemunhos, volume 9, página 51. O Texas, o segundo maior estado na América, está passando por uma mudança significativa que está se desenvolvendo na educação pública e potencialmente em todo o país. Uma que tem implicações que vão muito além do currículo escolar. Em 29 de janeiro de 2026, o Houston Chronicle noticiou que o Conselho Estadual de Educação do Texas está caminhando para uma exigência estadual de leitura da Bíblia no currículo das escolas públicas. Mas isto é algo ainda mais profundo e profético e ecoa Apocalipse 13, onde todo mundo se curvará e adorará a besta, o anticristo. O site Fox 7 Austin.com afirma que o Texas pode se tornar o primeiro estado a tornar obrigatório a leitura da Bíblia nas escolas públicas. 3 de fevereiro de 2026, Austin, Texas. Uma votação iminente por parte de um conselho do Texas decidirá se os alunos das escolas públicas de todo o estado serão obrigados a ler trechos da Bíblia. A lista proposta é o primeiro passo para a implementação das regras estabelecidas no projeto de lei 6005 da sessão legislativa de 2023 do Texas. Os defensores argumentam que isso restaurará a base moral por meio do contexto histórico, enquanto os críticos alegam que confunde os limites constitucionais. Aqui a questão é entre igreja e Estado. Alguns pais e professores não estão contentes com a proposta de criar uma lista de leitura obrigatória para alunos do jardim da infância ao segundo ano do ensino fundamental no Texas. Sim, e essa lista abrange desde rimas infantis e poemas sobre presidentes dos Estados Unidos nas séries iniciais até a leitura clássica nas séries mais avançadas. Inclui também passagens diretas da Bíblia cristã. Sejam bem-vindos e obrigados por assistir. Começamos a tarde com uma pergunta: que livros seus filhos deveriam estar lendo na escola? Essa é a grande questão que o Conselho Estadual de Educação do Texas está analisando. Nosso colega Pooja Lodhia tem analisado o assunto e as grandes implicações para as escolas em todo o estado. De qualquer forma, o desenvolvimento destaca o crescente movimento para incorporar leis religiosas e influência religiosa dentro do governo e das instituições estatais. O Conselho é responsável por definir a nova lista de leitura obrigatória do Estado para os anos do jardim de infância ao 12º ano. Ele precisa ser aprovado. Essa lista representará o primeiro caso na história recente de um Estado do país, obrigando os alunos a lerem um texto religioso. Meus amigos, isso me parece adoração forçada. Isso levará a mais leis religiosas. No entanto, a controvérsia não se centra na questão de se a Bíblia tem ou não significado histórico, sem dúvida, mas a questão é sobre quem tem autoridade para decidir qual texto deve ser lido, como a Bíblia deve ser usada e qual sábado deve ser pregado. O Estado controlará o que as instituições ensinarão ao povo, mas ao aprofundar a pesquisa, o Estado exigirá que se faça um determinado discurso. O Estado vai ditar como se deve praticar a adoração. Parece a época da Babilônia, adorar a Deus ou então adorar nas escolas públicas ou perder financiamento. A história demonstra que políticas que começaram como populares e bem-intencionadas podem estabelecer precedentes que, posteriormente, abriram caminho para formas mais amplas de regulamentação religiosa. Qual é o quarto mandamento? Você está se referindo à forma como está escrito na fatura? Guardem o sábado. O importante é estarmos aqui no sábado. É irônico, não é? Então, o que significa santificar o sábado?
Bem, eu acho... você quer se aprofundar em teologia aqui? Eu adoraria. Você gostaria? Acho que é muito importante que tiremos um dia de descanso. Acho que Deus fundou o mundo, não precisava de descanso e ainda assim tirou um dia de descanso depois da criação. Acho que ele foi um exemplo para nós de tirar um dia de descanso e isso está consagrado em nossas regras, em nossa Constituição, onde diz, exceto quando se aceita o domingo em nossos documentos mais antigos como nação. Vocês ouviram falar do engano e do grave erro? Um dos erros mais graves sobre o sábado, ensinado por muitos pregadores, é que ela menciona tirar um dia de descanso em vez de descansar no dia que Deus descansou. O que eu quero dizer, Deus estava sendo específico. Gênesis capítulo 2, verso 2. No tempo ali não havia judeus e não havia pecado. No 7º dia Deus concluiu a obra que havia feito. E no 7º dia descansou de toda a obra que havia feito. Deus especificou qual dia a humanidade deveria descansar e tratar como o dia do Senhor. Não um dia qualquer, mas o dia, o 7º dia. Encorajados por decisões recentes da Suprema Corte dos Estados Unidos e pelo segundo mandato do presidente Donald Trump, cristãos conservadores estão se unindo em torno de uma série de projetos de lei no Texas que visam inserir ainda mais a religião na educação pública e que podem desencadear batalhas judiciais que poderiam acabar com a separação entre igreja e Estado. Eu cito, nossas escolas não são zonas livres de Deus, disse Middleton em um comunicado, anunciando o projeto de lei do Senado 11, a legislação sobre oração nas escolas. Somos um Estado e uma nação construídos sobre o princípio em Deus confiamos. Não existe separação entre igreja e Estado em nossa Constituição. E a recente decisão da Suprema Corte, tomada por indicados do presidente Trump, reafirma isso. Middleton disse ainda: qual dia é o sábado cristão? É o domingo, em honra ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui estamos. O sábado cristão é qual dia? O domingo, em honra ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui estamos. A verdade é que você não encontrará um único versículo que chame o sábado de judaico. Onde está o versículo que diz que o domingo é o sábado cristão? Isso é apenas uma invenção da tradição, não baseado na Bíblia. Por quê? Porque em Lucas 24, 1 a 3, a Bíblia chama o domingo de primeiro dia da semana. Sempre foi assim e nunca mudará. A Bíblia não chama o domingo de novo dia de sábado. Há quem defenda que isso faz parte da história dos Estados Unidos. Outros dizem que o projeto viola a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado e a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Isso é interessante ver se será aprovado. A iniciativa de tornar o domingo o dia de descanso no Texas não é apenas um conceito. Veículos de comunicações no Texas têm promovido isso e essa ideia foi impulsionada e inflamada por Donald Trump e o Projeto 2025. Por exemplo, o Marshall News Messenger, um jornal diário de Marshall, Texas, publicou em 13 de setembro de 2024, publicou um artigo defendendo o domingo como dia de descanso e adoração. O artigo, intitulado Tradições Familiares e Domingo, tinha como objetivo persuadir a opinião pública e adotar o domingo como dia para ir à igreja, dia santo de Deus, tempo em família e relaxamento. Outro veículo de comunicação texano, o Odessa American, publicaram um artigo do bispo católico promovendo o domingo e o avivamento eucarístico nacional. O objetivo do artigo era relembrar à comunidade o significado religioso e cultural do domingo. Queridos amigos, vocês podem se firmar na verdade da palavra de Deus hoje. Escolha o Senhor do sábado, Marcos 2:28. O propósito e significado do quarto mandamento é apontar para o Criador, para o dia do Senhor. É Jesus. Jesus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E se você o aceitar não apenas como Salvador, mas como Senhor, Senhor do sábado, você se lembrará dele no dia de sábado. É esse o seu desejo, queridos amigos? Escrevam na seção de comentários: Jesus é o Senhor do sábado. Jesus is the Lord of the Sabbath.